Bom dia, Rodrigo. Bom dia, tudo bem, Tony? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Estou procurando aqui para ver em que questão a gente parou. Sim, eu não estava no último estudo. Nós começamos na 60 no último, agora eu não lembro. Acho que a gente leu até a 60, acho que 63 ou 64. Que a gente está nos seres orgânicos e inorgânicos. Sim, seres orgânicos e inorgânicos. A 63, né? O princípio vital. Isso, eu não lembro se a gente estava nessa. Bom dia, galera. Bom dia, Itamar. Bom dia, Itamar. Bom dia, Beto. Bom dia. Acho que é questão 64. Bom dia, 64, né? Beto. Valeu. É a Eu fiquei em dúvida se 64. era 63 ou 64. Não, 64. Show. Não, é 63, ó. Ah, tá, 63 mesmo, é É, isso. 63, é. Tá aqui Show. anotado. Deixa eu só mudar aqui Eu acho que a 63 a gente estudou, não? É isso que eu Não, fiquei em dúvida, se a gente estudou a Eu acho que estudou, 63. que a gente discutiu como é que uma coisa poderia ser ao mesmo tempo efeito e causa. é isso mesmo, 64. Ah, É, pronto, beleza. é a 64. Já dá para começar, né? Já tem 6. Bora. 5. É, já tem coro, né? Senão fica tarde. Quem faz aí nossa prece inicial? Você mesmo que tá aí com sono. Então vamos lá. Vamos agradecer ao querido Mestre Jesus a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez nesse domingo para a realização do nosso estudo. Querido Mestre, nos ampare, ampare os amigos que ainda estão por entrar. Que sua luz, mais uma vez nesse domingo, seja nosso roteiro para o aprendizado e o conhecimento que cada vez vamos tendo através das leituras das obras de Kardec. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos começar a questão número 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro. Resposta dos espíritos. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada, e para nós um elemento como oxigênio e hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Vamos lá, nossos 5 minutos começando. E a Beto letra A começa, né? também. A letra A também complementa. Ah, é a letra A, verdade. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Resposta: isso é consequência do que dissemos. Então, consequência lá da primeira, né? Da 64. Vamos lá, Beto. Começar por ti, meu amigo. 5 minutos. Tá certo. É como a gente tinha adiantado na semana passada, né? Porque surgiu
dizendo que seria um terceiro elemento. Não é terceiro elemento. Não é terceiro elemento. Ficou bem claro. Ele deu até exemplo aí do hidrogênio, da água, que para nós é elemento. Esse também é a transformação da matéria. Então, continua sendo os três elementos que eles colocaram. Continua sendo a matéria, o espírito e, acima de tudo, Deus. Não vejo nenhuma coisa nesse sentido, não. Então, a origem está na matéria, o princípio material e espiritual, é o constitutivo da matéria. Esse princípio vital já é extraído também dessa matéria, que dá origem, que a gente já discutiu aqui, que a gente está longe de saber o que é isso, a ciência está se aprofundando, né? Deve chegar a um momento certo de se ter, mas até hoje não se tem, né? Tem gente que acha que não tem a lei divina, quanto mais, né? Então tá aí. Para mim tá tudo tranquilo, viu? Foi aquilo que eu adiantei na semana passada aí. Não, não é constitutivo de terceiro elemento. Ele já é do primeiro, que é material. Fred, meu amigo, seus 5 minutos. Bom dia, estão me ouvindo bem, né? Bom dia, sim, sim. Bom dia a todos. Vamos lá, eu vou até brincar com a última palavra de Beto aí, né, Beto? Se tem lei divina é porque tem divino, senão não existiria lei divina. É, Há controvérsia, como diria Pedro Pedreira lá na escolinha do professor Raimundo, mas vamos adiante. Essa questão aqui eu acho interessante. Eu não aplicaria a palavra espiritual porque a pergunta e as respostas estão todas vinculadas ao material, né? Eu não vejo nenhuma orientação, nenhum direcionamento de Kardec aí, nem dos espíritos na questão espiritual, mas na questão material. Claro que tudo isso se funde, se mistura, enfim, tudo faz parte da origem, mas como a pergunta também é mais direcionada ao material. E ele vai falar dessa questão do princípio vital, que também dá energia, aquilo que é considerado vida orgânica, vida material. A gente tem uma tendência normal, eu considero que isso é normal, de colocar o espiritual como um viés em tudo que a gente responde a respeito do espiritismo, mas na verdade a questão está relacionada ao material. Né? Apesar que ele fala aqui do espírito e da matéria como sendo dois elementos constituídos do universo, a princípio eu não vejo ainda nada que vá de encontro a isso ainda até o momento, né? E o princípio vital, pergunta a Kardec, se seria esse terceiro, né? Ele vai dizer, sem dúvida, né? Um dos elementos necessários à constituição do universo. É um dos elementos necessários à constituição do universo. Ou seja, ele não é o elemento. Olha como é interessante sempre a gente prestar atenção na abordagem da letra, né, nas regras gramaticais, pelo menos nessa tradução, né, que está no Cardipédia. Ele é um dos, ele não é o elemento, né? Então, dá-se a entender que existem outros, né, elementos, né, que a gente pode ser que observe isso no futuro ou não, nas outras questões, mas nessa questão em si, ele vai dizer que é um dos elementos, né, o princípio vital, né? E assim como o oxigênio e o hidrogênio, que nós sabemos que é o elemento mais primitivo, né? Até que um dos elementos mais primitivos, até que se prove o contrário, na ciência é considerado, né? O hidrogênio está em todo o universo, pelo menos no universo conhecido, né? Pela humanidade, o hidrogênio faz parte. Já o oxigênio não está presente em todas as partes, mas o hidrogênio sim, assim como o hélio, né? São dois elementos químicos que estão, até que se prove o contrário, presentes no universo que nós conhecemos, né? Até o momento. Mas os espíritos vão dizer que não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Eu acho que ele não está se referindo aqui ao oxigênio e hidrogênio, mas aos elementos anteriores da pergunta, né? Eu não sei, eu posso estar entendendo errado, se alguém puder me corrigir ou melhorar essa resposta é boa. Eu acho que ele não está se referindo ao oxigênio e hidrogênio, porque isso já é considerado elemento primitivo, né, pela ciência até o momento, mas sim de espírito e matéria e princípio vital, que não seriam elementos primitivos,
pois que tudo isso deriva de um só princípio. Que princípio é esse? Vamos já adiante para ver se a gente consegue, com o tempo e o estudo, tentar identificar que princípio é esse. Já que, aparentemente, ele não está falando nem do espírito, nem da matéria, nem do princípio vital, né? Aparentemente, mas eu posso estar enganado. Não é bem uma questão, né? A complementação de Kardec na A, ele vai dizer que parece, então, baseado na resposta dos espíritos, que a vitalidade não tem o seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações, ou seja, estaria, pelo entendimento que Kardec colocou aqui na A, né, parece, né, resultar que essa vitalidade, né, não tem seu princípio no agente primitivo, né, e mais em propriedade especial de matéria universal, que não se chega a uma resposta nessa questão no momento, né? Eu acho interessante, eu gosto desse tipo de questionamento e resposta, porque vai nos direcionando para o entendimento melhor a respeito disso aí. Zé Finil, doutor Rodrigo, vamos adiante. Pronto, quase em cima do horário, beleza. Itamar, você agora, meu amigo. 5 minutos. Rapaz, minha participação hoje vai ser muito curta. Eu estou com crise de labirintite, tá mal aqui. Eu me sinto contemplado com a afirmação de Kardec na letra A. Ele deixa claro que o princípio vital, na realidade, é uma modificação da matéria universal. Para mim ficar claro aí. Pronto. Sou João, o senhor agora. Agora, Abriu. Pode falar. tá bom. A gente já vem há várias perguntas debatendo essa questão. Ainda não está clara como a gente gostaria, mas Fred colocou muito bem algumas coisas para a gente tentar entender no futuro. Ora, a 64, Kardec volta àquela 23, né? Só tem dois elementos e seria o princípio vital um terceiro. A resposta contraria naturalmente a outra, né? Porque ele diz sim, sem dúvida. É um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas aí agora muda tudo, quer dizer, entre de causa passa para ser efeito, que ele diz, mas que também, olha só, tem sua origem na matéria universal modificada. Então, não é um outro elemento. Ele é um efeito da matéria. Aí ele volta continuando aqui. É, para vós, um elemento como o oxigênio e hidrogênio. Fred colocou muito bem isso, seria realmente esses os primitivos, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois isso deriva de um só princípio. Realmente ainda fica um pouco de confusão. Vamos esperar e mais adiante dê uma clareada, mas já está bem. O que me bate é assim, é que a resposta, ela mesma se contradiz nas afirmativas dos espíritos. E Kardec, genialmente, está buscando esclarecimento. E tanto é que ele usa a 64A. Ele usa parte da resposta. Olha o que ele diz. Parece resultado aí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto. Ou seja, numa propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações. Kardec ainda procura um jeito de tentar entender
E os espíritos respondem também um pouco embolado. Isso é consequência do que dissemos. O que dissemos lá adiante não está explicando, não. Né? Não está dizendo. Por quê? Porque é claro que a gente não entende até hoje todas as modificações da matéria. O pessoal oriental simplifica de maneira melhor quando diz que matéria é energia coagulada e energia é matéria volatilizada, mas também não explica que tipo de energia eles lá, os orientais, estão querendo se referir. Então, ainda tem muita dúvida pairando no ar para nós. Mesmo contextualizando com o entendimento científico daquelas épocas, não consegue clarear muito. Ou os espíritos tentaram fazer uma adaptação à contextualização do tempo com a verdade que deveria ser dita. Então, a gente vê, vamos aguardar daqui para frente, se vai aparecer esclarecimentos mais lógicos com a razão, que tem que separar princípio, causa e efeito. Causa e efeito não dormem na mesma cama. São antônimos, são antípodas. Por isso que é preciso definir bem isso, o que é causa e o que é efeito. Até agora, como eles estão direcionando o pensamento, estão querendo dizer que o efeito deriva de uma das causas, que seria a matéria. É claro, como eu já falei, a matéria ainda tem muita coisa para ser estudada. Mas vamos ficando por aqui. Pronto. Marcos, meu amigo, seus 5 minutos. Eu cheguei atrasado, Rodrigo, e citou apenas, eu estou voando, eu fiz o estudo anteriormente de uma outra que eu tinha visto o Beto jogar a questão. Mas, assim, eu também já tinha feito alguns levantamentos em torno da questão, parece-me que 60, 61, que está sendo discutida, não é isso? E Nós 60. estamos na 64. A gente terminou a 63 da última vez e começamos a 64. Então, prossiga aí, que aí eu vou apenas esperar a minha vez de uma outra maneira. Entendeu? Beleza, meu irmão. Tony, meu amigo, você, seus 5 minutos. Bom dia aí a todos. Prazer estar aqui novamente, aprendendo aí com vocês. É, a- o meu entendimento dessa questão 64, Kardec quer saber se o princípio vital é um terceiro elemento, que seria espírito, matéria e princípio vital. E Kardec diz que, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. O princípio vital é necessário à constituição do universo, ou seja, o universo é constituído também de princípio vital, mas que também sua origem na matéria universal modificada. Que matéria universal modificada é essa? A meu juízo, é o fluido cósmico universal, que é um tipo de matéria. É para vós um elemento como o oxigênio. O que é para nós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio? O princípio vital. Que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, que, a meu ver, continua dentro da questão do fluido cósmico universal. Então, Kardec quer saber se o princípio vital é um terceiro elemento, e os espíritos dizem que não. O princípio vital faz parte da matéria, então ele faz parte do segundo elemento. E aí Kardec pergunta novamente: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal. Ou seja, a vitalidade não está
em nenhum agente primitivo distinto, ou seja, a parte, um terceiro elemento, ela está na propriedade especial da matéria, devido a certas modificações. Modificações da matéria que geram a vitalidade. E aí os Espíritos dizem, isso é consequência do que dissemos. Então, na minha cabeça, na minha compreensão, ele perguntou se era um terceiro elemento, os Espíritos disse que não, que fazia parte da matéria. Explicou, deu um exemplo de matéria, para o nosso entendimento, ele deu um exemplo sobre o oxigênio e o hidrogênio, né? Lembrando que naquela época, princípio vital não era algo assim, não era matéria da ciência, né? Princípio vital, o Espiritismo, claro, já havia se falado em princípio vital, mas para o que a gente tem conhecimento do Espiritismo hoje, o princípio vital, quem trouxe isso mais a miúde foi justamente o Espiritismo. Então, no meu entender, o que ele está dizendo é isso, não é um terceiro elemento, mas é uma parte da matéria, faz parte de uma modificação da matéria, né? E Kardec ainda confirma isso na A, ele diz que é primitivo e distinto, e sim uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Ou seja, a vitalidade não está num princípio, num agente primitivo e distinto, mas está na propriedade especial da matéria. E essa propriedade especial da matéria, que sofreu modificações, na minha compreensão, é o fluido cósmico universal. Então, o princípio vital está no fluido cósmico universal, que está na matéria. Muito bem, eu também concordo, corroboro com a ideia de vocês. Eu acho que o princípio vital é oriundo da matéria, como diz os espíritos aí, modificado. Então não tenho muito o que comentar em cima do que vocês falaram, não. A próxima questão é a 65, aonde ele diz assim: o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Resposta dos espíritos. Ele tem por fonte o fluido universal. E o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado é um intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Beto, meu amigo, você. Eu vou fazer igual os espíritos, viu? É consequência de tudo que foi dito em cima. Eu não sei porquê, mas para mim está bem claro. A gente está procurando. A gente está igual a Kardec. Quem está atrapalhando tudo é Kardec. Porque os espíritos disse lá: espírito e matéria. Kardec é um terceiro. Kardec está atrapalhando tudo. Kardec que não está entendendo é nada. Certo? E aí ele vem de novo. Não é? O princípio vital reside em alguns corpos que conhecemos de novo. Então, para mim, não é os espíritos, não. Kardec, que não entendeu, porque os espíritos foram bem claros, não é? Existem dois princípios, matéria e espírito. Os espíritos estão confirmando. Agora, Kardec vem perguntar um terceiro. Kardec vai caçar o que fazer, rapaz. Que está quebrando nossa cabeça. Para mim, já está bem claro, os espíritos foram claros, e os espíritos aí estão tentando convencer Kardec, porque ele não se convenceu de que o princípio vital é o terceiro. Eu concordo aí com o Tony. Foi bem claro e Kardec está aprontando aí, está querendo besteira. Tá certo. Fred, você, meu amigo. Deixa eu zerar aqui. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Beto. Mas como eu ainda sou pequeno ainda, eu discordo 100%, né? Eu acho que Kardec não está atrapalhando, nem tampouco os espíritos se sentiram atrapalhados na elaboração do Livro dos Espíritos, porque a ideia era essa mesmo, de aprofundar o máximo possível os conhecimentos. E o próprio livro dos Espíritos tem esse objetivo essencial, né? Ali naquele momento, no século XIX, estava se trazendo uma nova
doutrina, uma nova expectativa de conhecimento para a humanidade. Não era para Kardec, era para a humanidade. Então, eu acho que as perguntas bem elaboradas para a época, né? Para o conhecimento que eles tinham, e se estivesse no lugar dele, eu faria tantas perguntas, ou talvez até outras, né? Porque o objetivo é levar o conhecimento à humanidade na época, não era ensinar Kardec, né? Tampouco aos espíritos. Então, nesse aspecto, eu acho que foi bem feito o negócio. Ah, claro que, evidentemente, não tem como, né? Isso aí é princípio básico do conhecimento do espiritismo. Você não pode dizer que absolutamente já se tem as respostas de tudo, né? Evidentemente que não, né? Daqui a 1000 anos a gente ainda vai estar questionando muita coisa ainda, vai estar buscando entender muita coisa ainda, né? E essas questões que envolvem origem, né, principalmente de elementos que geraram vida e geram vidas, Rodrigo sabe disso muito bem. Ele está no meio acadêmico, ele sabe que a ciência procura até hoje entender ainda que não se tem respostas definitivas para isso, não. E não se vai ter tão cedo. E não é o espiritismo que trouxe respostas, no meu entendimento, definitivas para isso, não. Eu acho que o estudo serve para isso, né? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais a respeito disso aí. E nas próximas reencarnações, eu acredito, é um pensamento meu, eu acredito que nós teremos condições de entender melhor essas questões baseadas em algo que começou lá atrás, que é o Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Entre outros, né? Então, quando ele fala de fluido universal, acho que Tony colocou muito bem na resposta anterior. Eu até coloquei no chat só para complementar o comentário dele, né? Esse fluido cósmico universal foi o nome dado pelos espíritos para que pudéssemos entender dentro do nosso ainda pequena condição de entendimento de vocabulário, de palavras, etc. e tal, entender o que é isso. Agora, dizer que já se sabe o que é fluido cósmico universal, eu acho que é muita pretensão da gente ainda enquanto espírita. A gente precisa tocar o barco ainda por muito tempo ainda para entender, e eu acho que Kardec e os espíritos fizeram o dever de casa, no meu entendimento. Pronto. Itamar, meu amigo, não sei se você quer falar. Rapaz, a pergunta 65, Kardec fez e os espíritos não responderam. Porque Kardec perguntou o seguinte: o princípio vital reside em alguns corpos? Não tem resposta para isso aí. Eles não responderam. Aí ele vai dizer: tem por fonte o fluido universal. Isso ele já tinha dito antes, que o princípio vital tem por fonte no fluido universal, que é um dos elementos da matéria universal. Isso ele já tinha respondido na 64. Aí ele vem dizer: é o que chamais fluido magnético. Não é. Fluido magnético é uma coisa, princípio vital é outra, no meu entendimento. Eu acho que não são as mesmas coisas, não. Princípio vital é o que dá vitalidade, o fluido é uma substância que é transmitida, é diferente. Embora, aí vou trazer uma pimenta bem malagueta que está lá no final, no comentário da pergunta 70, quando ele vai dizer que o fluido vital se transmite um a outro e que pode, inclusive, prolongar a vida. Isso aí vai ser uma confusão dos diabos quando a gente chegar lá. Então, para mim, são algo distintos. Eu acho que houve aí uma mistura, né? Não sei se na tradução, não sei se no original está aí, Tony, que tem o original francês, dá uma olhada para ver se a resposta está ipsilitre como está aí ou não. Pronto. Seu João, deu 5 minutos. Na verdade, data vênia das ideias apresentadas, Kardec está no papel dele. Kardec não era para engolir sapo e gato na mesma garganta, não, gente. Tem que separar. E ainda essa separação, como a gente sabe que não é fácil, ainda está gerando tudo uma celeuma. Fred colocou muito bem. Fluido cósmico universal é um enigma, não está explicado nada, gente. É uma propriedade da matéria, Tony aventou essa possibilidade, podemos aceitar.
Mas se é uma propriedade da matéria, ele é um efeito, nunca uma causa. E o que a gente precisa debulhar, como diz o Matuto, é separar efeito de causa. Porque os antigos filósofos da Grécia, como Euclides, ele já dizia que só tem três elementos primitivos, que é o ponto, a reta e o plano na geometria euclidiana. Porque ninguém ainda entende o que é um ponto, ninguém sabe o que é uma reta e nem tampouco um plano. Ainda não tem maneira de defini-los. E eu concordo plenamente aí com a geometria euclidiana, porque também o fluido cósmico universal não estamos conseguindo defini-los. E quando se trata de oxigênio e hidrogênio, a química moderna, até agora, ainda aceita como átomos primitivos aqueles representados por até três letras. Então, como hidrogênio e oxigênio é uma só, são tomados como sendo os dois mais primitivos conhecidos. Olha quanta coisa ainda temos que estudar. Em tudo isso, a química tem um papel fundamental, a física e a biologia. A física entra naquilo que Tamar colocou, que eu concordo. Fluido magnético não é fluido vital. Concordo plenamente. Minha ideia pessoal, não quer dizer que eu estou certo. Porque se o fluido vital dá movimento à matéria, o fluido magnético ainda não foi definido como uma forma de energia. Não foi definido. Então, no final que eles colocam é o intermediário, é entre a matéria e o espírito, também é apenas para complementar a resposta. Mas ainda não clareia integralmente. Concordo que, na verdade, isso ainda é coisa para milênios, como o Fred já colocou, sim, ainda precisamos avançar muito no conhecimento científico. Mas a gente está aqui para discutir ideias. Cada um de nós ainda tem o seu ponto de vista e o meu é esse, e vamos adiante. Marcos, meu amigo, você vai querer comentar agora? Eu fiz as anotações aqui, e assim, eu lembro daquela passagem bíblica no início da Gênesis, fazendo a formação, que Deus soprou nas narinas e deu a vida. Obviamente, a gente sabe que o fluido vital é o que vai animar os corpos orgânicos, né? Que, de certa forma, direciona todos os corpos inorgânicos, como pedra, água, gases. Então, ele vai dar, certamente, uma vida fisiológica, mas não é eu acho que essa questão é uma variação que é o fluido vital, é uma variação desse fluido cósmico universal, que está presente em tudo, né? Em todos os seres vivos. Isso ocorre desde planta até seres humanos. Quando a gente vai falar a respeito desse fluido cósmico universal, segundo a doutrina espírita, né? Que a matéria primordial criada por Deus. Então, é a base de tudo isso, da qual tudo é formado, o que a gente percebe dentro dessa realidade. E quando esse fluido é modificado pelo espírito consequentemente, especializado para dar vida, aí se torna um fluido vital, que os espíritos chamam de fluido vital. Então, eu acho que essas nomenclaturas é apenas uma variação daquilo que vai dar a vida e que ela se manifesta
em todos os campos. Na verdade, é o elo entre o espírito e a matéria. Agora, a gente não tem conhecimento para fazer uma comparação mais profunda a respeito dessas questões. Porque quando o espírito está encarnado, ele vai precisar de um corpo para agir na matéria. Mas para se conectar a essas questões, que é o espírito, há uma necessidade, o espírito, para se conectar, ele vai precisar de um corpo físico. E nesse meio, há algo que vai intermediar, que é o fluido vital. Eu acho que essa ideia bíblica de que Deus soprou nas narinas e deu vida é justamente a comparação daquilo que nós chamaríamos de fluido vital. Fico por aqui. Muito bem. Tony, meu amigo, você agora. É, nessa questão, a forma como eu interpretei, nessa questão, Kardec pergunta se o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Porque se existe fluido vital e está um pouco relacionado, essa questão está relacionada um pouco a 64, que já ficou explicado pelos espíritos. Primeiro, a gente precisa entender que princípio vital é princípio de vida. Então, esse princípio vital, não é que os espíritos não tenham respondido que não existe. Ao contrário, eles responderam. Quando ele diz o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos, ele tem por fonte o fluido universal. Primeiro, os espíritos disseram onde é que está a fonte desse fluido vital. E essa fonte é o que a gente chama de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Nós, quando vivemos, quando nascemos, a gente veio com grosso modo, né? Com a quantidade de fluido vital para viver o tempo que a gente tem que viver na Terra. Se eu tiver que viver até 80 anos, eu vou ter fluido vital no meu corpo até 80 anos, sendo que esse fluido vai diminuindo à medida que eu vou vivendo, né? E envelhecendo. Então, esse é porque existe um outro nome para isso, para esse fluido vital, que eu não estou me lembrando agora. Mas esse fluido vital vem com a gente. E à medida que a gente vai vivendo, esse fluido vai diminuindo. E quando o fluido vital acaba, aí existe a morte. Óbvio que existe a morte, que a pessoa se mata ou ela faz algo contra si, né? Esse fluido vital, automaticamente, você se matou, é uma outra questão biológica. Mas quando você morre de morte natural, pelo menos, o seu fluido vital vai se acabando. Quando o fluido vital acaba, acaba a vida. Porque o que dá vida ao espírito, o que dá vida ao corpo é o espírito, e o que dá vida aos dois é o fluido vital. Então, quando o fluido vital acaba a relação. Tanto é que Kardec coloca aqui, é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Quando esse fluido se acaba, o espírito, o corpo morre e o espírito permanece já sem a necessidade desse fluido vital no plano espiritual. O fluido vital ele é relacionado à vida na Terra, à reencarnação. E eu não vejo problema nessa questão 70 não, viu, amigo Itamar? Eu achei, vamos ver quando chegar lá, né? Mas eu achei, pelo que você explicou, eu achei simples de resolver ela. Pelo menos no primeiro entendimento que eu tive. Mas eu fico por aqui. O fluido vital é um fluido que faz a gente ficar vivo. Quando a gente morre, esse fluido acaba e a gente vai para o plano espiritual. Beto levantou a mão e Itamar levantou depois. Beto, vai lá, meu amigo, sua réplica, né? Réplica, 3 minutos. Mas não vou Isso. levar os 3 minutos, não. Eu continuo dizendo a mesma coisa, certo?
Eu não disse aqui que Kardec não tem que pesquisar, tem. Mas nesse inteirinho aí, os espíritos, desde de lá, da 23, já fiquei satisfeito. 2 elementos. Ele que quis colocar o terceiro elemento. E os espíritos disseram não. Acabou. Não, Kardec. E ele insistiu. É isso que eu estou dizendo. E outra coisa também, na 65, ele começa a ficar convencido. Ele já muda a pergunta, ele não está chamando de terceiro elemento, ele diz assim, reside em algum dos corpos que conhecemos, aí ele já está se convencendo, certo? Mas não disse aqui hora nenhuma que não tem que pesquisar, mas já fiquei bem claro lá. E o negócio de fluido universal é a origem. A gente não vai saber tão cedo. Eu acho que nem aqui na Terra ainda a gente vai saber. Isso aí é coisa de mundos mais adiantados para saber o que é isso. Porque o que é relacionado à origem, pelo nosso entendimento, a gente não vai chegar por enquanto. Não vai. Mas os espíritos deixaram bem claro. Fluido universal, que é da matéria, e espírito. Acabou. A gente que está querendo aprofundar uma coisa que a gente não vai conseguir. E na resposta aí, quando ele fala é o que chama mais fluido magnético, fluido elétrico animalizado, é um exemplo que está dando. Porque para Kardec, para a ciência na época, o fluido, o princípio vital era novidade mesmo. Então, Kardec aí está fazendo apenas uma comparação. Ó, o que você chama aí de magnético, fluido animalizado, ainda é modificação dessa matéria de fluido universal. É simples. Agora, eu continuo dizendo, para mim já tinha deixado claro, essa pergunta de Kardec aí, elemento, só fez para atrapalhar a gente. Itamar também levantou a mão. Ah, deixa eu zerar aqui. Itamar também levantou a mão. Meu raciocínio está meio embaralhado pela da labirintite. Vamos nos lembrar que Kardec era integrante da Sociedade Parisiense de Magnetismo. E ele seguia as diretrizes de Mesmer, que trabalhava com o fluido magnético não como fluido vital, mas como sendo um agente do fluido universal e que servia para restabelecer saúde e não para dar princípio à vida. Para mim é diferente. Então, para mim, princípio vital é uma coisa e fluido magnético é outra coisa, embora o fluido magnético tenha origem no fluido vital, que é originário do fluido universal. Essa é a minha compreensão. Tem um trabalho muito bom de Paulo Henrique Figueiredo que fala sobre isso, que tem um livro sobre Mesmer, que ele vem mostrar e fazer essa distinção entre princípio vital e fluido magnético. Embora aqui embaixo, eu volto a dizer, Kardec coloca como sendo a mesma coisa porque diz que o fluido magnético pode prolongar a vida. Aí ele passa a ser um princípio vital. Vamos ver lá embaixo, vai ser uma mistura, um negócio complicado. Se eu, através do meu fluido magnético, posso prolongar a vida, esse fluido magnético meu passa a ser um fluido vital. Aí passa a ser a mesma coisa. Não é a ideia de mesmo que Kardec era integrante dessa sociedade lá. É mais ou menos por aí, eu estou embaralhado hoje, mas o raciocínio é desse. Tony também levantou a mão agora. Posso falar? Pode, Tony. Duas coisas. O passe magnético, ele cura. E quando você dá o passe magnético, no passe magnético, você está doando o que ali? Você está doando fluido vital que equilibra determinada área do corpo que está com alguma deficiência. Então, quando se fala do fluido magnético, o que Kardec tá dizendo aí, a meu entender, que o fluido magnético é esse fluido mesmo vital.
Para mim, isso ficou claro. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou precisar me retirar do estudo agora, porque minha mãe estava na UTI, teve alta, e eu tenho que ir lá resolver para buscar ela. Ela vai para o apartamento e eu vou trazer ela para casa. Aí minha irmã ligou agora que ela já teve alta e eu tenho que ir para lá para buscar ela, viu? Vou sentido para lá porque a discussão aqui tá maravilhosa, mas vou pegar trânsito, essas coisas aí não. Preocupe não, Tony, que essa discussão ainda vai render algumas semanas. Fique tranquilo. Vai lá, Valeu, meu amigos, amigo. um Tudo de bom para abraço. você lá. Obrigado, um abraço. Abraço. Então vamos continuando. Agora a próxima é a 66, né? O princípio vital é só um para todos os seres orgânicos? Resposta do Espíritos. Sim, modificando segundo as espécies. É ele que lhe dá o movimento e as atividades e os distingue da matéria inerte. Porquanto, o movimento da matéria não é vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Beto, meu amigo, você. Aí já vai falando em termos de prática, né? O que distingue os seres orgânicos da matéria inerte, que ele coloca aí, os minerais, ou seja lá o que for, é que nós temos esse princípio vital que nós damos no movimento, vida, coloração, tudo que for possível, né? E que, no final, ele diz que a matéria em si, esse movimento da matéria, não é vida. Vida é quando a gente recebe esse fluido vital. Resumindo, ele diz que para distinguir da matéria inerte, dos minerais, vamos colocar assim, e dos seres orgânicos, é justamente esse fluido universal, ou princípio vital, que se modifica segundo a espécie. Vai entender isso? Eu não entendo até agora, mas ele diz que vai se modificando segundo a espécie. Não é? Então, nem todos vão receber a mesma quantidade, nem todos vão receber a mesma substância, nem todos vão receber os mesmos elementos. Eu entendo assim quando ele diz que de cada espécie, né? Porque ela deve ser modificada segundo a espécie pela sua função, né? Nós temos uma função, nós seres humanos, né? As plantas têm outra função, os animais têm outra função. Então, eu creio que quando ele fala modificado segundo a espécie, que nem todos, embora seja o mesmo, os elementos são diferenciados, ou quantidade, ou volume, seja lá o que for. Mas que diferencia da inerte mesmo, da matéria em si inerte, é justamente esse fluido, esse princípio vital. Pronto. Fred, meu amigo, você. Vamos lá, considerando o que está lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, que o princípio vital é o princípio da vida material orgânica, qualquer que seja a fonte de onde ela tenha origem, né? Seria esse princípio é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, é o que está lá na introdução do estudo da doutrina espírita no livro dos Espíritos. Na questão aqui, ele vai dizer, os Espíritos vão dizer uma coisa bem óbvia, né? Modificado segundo as espécies. Né? Isso aí a gente vê na prática, como disse Beto, a gente vê na prática, né? O ser humano tem um tempo, vamos dizer, médio de existência física, o cachorro tem um, o gato tem um, o passarinho tem outro, e assim vai. Né? Já que é desde a planta até o ser humano, né, que esse princípio vital sustenta a vida na matéria, né, seria o que a gente pode dizer assim, bem popularmente, a bateria, né? E de vez em quando, né, Sr. João, a bateria precisa receber uma chupada, né? Precisa dar uma energizada, né? Com algum tipo de energia para poder prolongar aquela bateria, como a gente faz assim, bem rasteiramente com o veículo, né? Com o carro, né? Seria mais ou menos, bem simbolicamente, algo assim. Né? Então, ele vou dizer que depende muito da espécie, né? Mas que seria a base, digamos assim, né? Para tudo que é relacionado à vida. Né? Vai dizer que ele dá movimento e atividade e o distingue da matéria inerte.
né? E por conta o movimento da matéria não é a vida, né? Esse movimento ela o recebe e não o dá, né? Um pouco ainda confuso a complementação da resposta, mas eu acho que está dentro desse processo de compreensão do que é isso tudo aí. Vamos adiante. Itamar, meu amigo, você. Rapaz, eu acho esse assunto extremamente difícil, complicado, mas essencial para a gente que trabalha na casa espírita, para a gente que faz parte do movimento espírita. Eu acho que a gente não pode nem deve esgotar isso aqui, levar inclusive para o grupo do WhatsApp, buscar essa informação que o Fred trouxe aí, já clareia um bocado de coisa, né? Kardec mostrando que é o princípio que dá vida. Então, isso aí eu acho que a gente tem que trabalhar com isso aí. Depois, no grupo do WhatsApp, a gente ir lá para a Gênesis, para clarear, ver as informações que já chegaram da ciência, para deixar bem mais claro para a gente, né, sobre essa diferença ou não a respeito de princípio vital, de fluido vital, de fluido magnético, de fluido universal, para a gente deixar bem mais claro para a gente entender. Por exemplo, quando Kardec fala aí da diferença entre, né, a matéria inerte, seria o que? O reino mineral, a gente já percebe que tem movimento no reino mineral, né? Existem minérios que têm atração, seria um movimento, mas não tem vitalidade. Mas agora, inclusive, aproveitando essa confusão do Brasil com os Estados Unidos, eu vi uma reportagem muito grande sobre as terras raras, sobre o lítio, sobre uma série de outros elementos que tem uma movimentação que tem para ser utilizado numa série de outras, numa composição, numa mistura de uma composição que promove alterações na própria matéria. Então, um negócio meio complicado e que a gente vai ver aí onde Kardec vai dizer, é um movimento, mas ele não dá, ele apenas recebe, ou seja, não tem vitalidade porque não tem o quê? Por mais que tenha essas ações, não tem a junção ainda do princípio vital. A partir do instante que tem o princípio vital, já deixa de ser um reino para ser outro reino. E aí vai encadeado justamente aquilo, né, do processo de progressão do princípio inteligente, onde ele é incorporado justamente já no reino animal. Então, eu acho que um negócio assim tão maravilhoso e fantástico e desconhecido para a gente do movimento espírita, porque não se provoca isso aqui. A gente pode trazer nossas ideias, nossas informações, mesmo que estejam erradas, mas um já vai complementando o outro e buscando alargar a nossa compreensão. Eu acho que o movimento espírita tem esse medo de penetrar no desconhecido, inclusive de algumas informações que chegam aqui. O movimento espírita nos congressos, nos encontros, se discute muito pouco sobre essas coisas desconhecidas. E aí, vendo não só a contextualização daquele período, mas trazendo factualidade para clarear. Principalmente a utilização disso que fazemos no dia a dia da casa espírita, que é o fluido magnético, quer seja ele animalizado ou quer seja ele misto, utilizando o espírito da nossa composição animalizada. Eu acho que iria clarear, iria nos ajudar e iria nos facultar condições, como lá atrás mesmo teve a intenção de trazer saúde para muita gente. E aí a gente utilizando esse componente espiritual, o conhecimento, que a gente faz inconsciente. Eu não conheço, João, até hoje, aí João Marcos, que também trabalha com mediunidade, eu não sei, Rodrigo, Fred e Beto, não conheço particularidades de vocês, mas eu também, com meus quase 50 anos de trabalho na casa espírita e de magnetização, de utilização de paz, eu não conheço até hoje ninguém que faça isso de uma forma intencional, para direcionar a quantidade X de magnetismo e promover a cura daquela pessoa, de uma forma intencional. Sem intenção a gente consegue cura, eu já fiz isso. Mas intencional, vou direcionar
essa X quantidade de fluido magnético para poder curar esse problema que está na cabeça de João, que está no coração, que está no pulmão de João. Eu não conheço. E isso a gente pode fazer, claro, é só ter conhecimento e saber disso. Poderia alargar muito essa nossa compreensão e nossa ação nas casas espíritas, de uma forma consciente, lógico, não vai fazer cura, mas até auxiliar a pessoa para que também, num processo de conhecimento, tenha essa autocura. Eu vi isso, só antes de passar para o seu João, em 2 obras espíritas. Naquele livro O Mundo Maior, quando os espíritos direcionam através do médium a quantidade de fluido para que a mulher viva mais, a pedido do plano maior. E num outro livro, que se eu não me engano, Os Bastidores da Mediunidade, que é Bezerra de Menezes, também faz isso. Quando ele vai naquela casa, na Ubanda, dá um pouco mais de fluido para que a pessoa vivesse mais. Eu só vi nessas 2 obras aí. Mas, dentro da mediunidade, apesar que eu tenho pouco tempo que vocês, eu também nunca vi isso que Tamar está falando, não, e fico muito curioso mesmo. Seu João, meu amigo, seus 5 minutos. Realmente o assunto é palpitante, interessante, importante e necessário no movimento espírita, principalmente na área mediúnica. Recentemente, na macro-regional de Irecê, a turma de lá teve a coragem de romper com a FEB e dividir a oficina mediúnica em 2 áreas. Pessoas que têm menos de 10 anos de conhecimento de prática mediúnica e quem tem o restante. E quem ficou no restante, como eu e outros, o companheiro trouxe muita informação importante de Kardec, da Gênese e outros livros também que tratavam do assunto. Tem um livro aqui editado no Brasil pela FEB, Magnetismo Espiritual, que o espírito, o autor bota o nome de pseudônimo Micaelos, e tem muita coisa que ele traz de Mesmer daquele tempo. Então, como Itamar colocou, realmente é de suma importância, porque quando os espíritos respondem a Kardec, se todos, o princípio vital só para todos, ele diz modificado segundo as espécies. Agora, essa palavra modificado, do verbo modificar, como é que se processa? Quem é que faz esta modificação? Enfim, a maneira como a modificação é feita. Segundo as espécies, está claro, né? Cada um tem um tônus vital. Mas, como Itamar também falou, ela dividiria o reino orgânico e o reino inorgânico. Porém, agora, já se tem várias espécies de minerais com movimento próprio. Dentro do mar, que eu já citei, tem vários seres ali vivendo, como não tendo fluido vital, como não sendo orgânicos, se movimentam, crescem, reproduzem-se e morrem. Os corais e outros tantos estão pesquisando agora no fundo do mar, que é um princípio também da futura vida orgânica. De maneiras que ainda precisamos estudar isso, sim, estudar tudo que Kardec trouxe, tudo que outros espíritos trouxeram a posteriori, aonde a ciência já está penetrando neste campo, porque Itamar de um fato verdadeiro, em química, os corpos se atraem, repelem ou se inertam. Ou seja, tem corpo que tocando de outro não se mexe. Tem outros que expulsa, repele e outros se atraem, juntam para um terceiro elemento. Seria essa uma das explicações que os espíritos naquele tempo desculpem, tentaram trazer e não conseguiu por falta ainda
de um desenvolvimento científico acanhado daquela época. Por isso é bom a gente não bater o martelo. A pergunta 70, que Itamar citou, eu já venho estudando ela há muito tempo, ali se aplica fluido vital em alguém para prolongar a vida, é verdade, fluido vital, sim, fluido vital. Se transmite de um para outro, sim, pelo menos é o meu pequeno conhecimento até agora que se tem sobre isto aí. Fluido, ainda tem outra questão. Fluido vital e fluido magnético, o médio tem os dois. O médio aplica os dois no passe, como o Tony chegou a aventar a possibilidade. E os espíritos têm fluido vital para aplicar em alguém ser um médio encarnado? Meu entendimento é não. Meu entendimento. Mas como é que eles caldeiam, vamos chamar caldear, misturam no médio encarnado os dois fluidos para a cura de determinadas doenças físicas também, físicas, e tem provas científicas abundantes por aí afora. Então, é muita coisa para estudar realmente, gente. E é o campo mais fantástico da doutrina, é isso aí, que tem gente que tem até medo de chegar perto dele. 5 minutos, Sérgio. Parei. Pronto. Marcos, meu amigo, você. Bom, eu penso que a gente precisa fazer um aprofundamento maior em torno do conceito a respeito do princípio vital, né? Ou do fluido cósmico universal. Quando a gente vai pensar sobre essa questão, acho que foi Itamar que falou a respeito de Mesmer e também que esse fluido vital da base moderna, ele tem um outro campo, que é o campo bioenergético, e que está sendo estudado por uma diversidade de pessoas, e que ele pode ser alterado. Mas eu queria retomar a ideia do fluido cósmico universal, que, segundo o Espiritismo, a matéria primordial criada por Deus que, de certa forma, dá o formato, a matéria, a energia e até os fluidos sutis do plano espiritual. Então, quando esse fluido ele é modificado pelo espírito especializado para dar vida, ele se torna, na verdade, o que os espíritos chamam de fluido vital, que está aí em todas as criaturas. E esse fluido vital, que é a base de tudo, na verdade, na ciência moderna, é esse campo bioenergético. Se a gente for observar, são terminologias que vão acrescentando isso. Esse campo bioenergético é uma espécie de campo sutil e que envolve e interpenetra o corpo físico, sendo responsável pela manutenção da vida, da saúde, do equilíbrio e que pode ser modificado à medida que o passista vai lá, dá passe, altera-se esse campo energético do indivíduo, né? Então, quando Kardec vai falar a respeito desse fluido, e que foi bem lembrado, ele está, de certa forma, bebendo no poço de Mesmer, porque quando os espíritos usam a expressão fluido elétrico animalizado, está se referindo a uma variação do fluido universal, interpretada de vida e magnetismo. E, a partir daí, a gente começa a pensar sobre a questão do princípio vital,
Os espíritos afirmam que o princípio vital é um só, ou seja, sua origem é comum a todos os seres vivos. Plantas, animais, seres humanos compartilham o mesmo tipo de força vital. Contudo, ela vai se manifestar de forma diferente, conforme cada espécie sendo adaptada às necessidades biológicas e espirituais de cada ser. Por exemplo, no vegetal, o princípio vital atua de forma mais automática e instintiva. No animal, existe um grau mais de sensibilidade e de percepção, porque quando se trata de plantas que hoje têm uma sensibilidade maior, nós, como evoluístas, partimos do princípio da evolução, automaticamente nós vamos perceber que essas condições elas permeiam em diversos caminhos. No ser humano, isso atua como um conjunto, como espírito que tem como razão, consciência e livre-arbítrio. Então, é importante compreender que o princípio vital é da vida orgânica, que é a vida biológica. E que esse fluido que anima as pessoas, seja na alimentação, no sono, ele vai se renovando e cessa no final da existência com a morte. Então, obviamente, o espírito retoma a sua origem, mas que o corpo vital, que era permeado por esses fluidos, ele automaticamente vai deixar de existir esse corpo material e sobreexistir o corpo espiritual. Eu acho que fico por aqui. Pronto. Antes de passar para os meninos, um pouquinho do meu tempo. Quando ele diz sim, modifica segundo as espécies, nossa, para mim abre um monte de questionamento que eu, eu não sou Kardec, mas eu faria. Eu falei, você pode dar exemplos? Ou as próximas perguntas eu colocaria, porque para mim abre. Pô, como assim? Dê exemplo, que espécie? Os reinos, entendeu? Então, para mim, eu adoro os estudos. Eu acho que tá faltando um pouco, a ciência tá saindo um pouco, aqueles estudiosos antigos, cientistas que a gente tinha na doutrina espírita, eles estão desencarnando, voltando para a pátria maior e não tá tendo uma renovação. E aí, cada vez mais, a gente está tendo mais dificuldade nessa questão científica dos estudos no movimento. Aí, a gente que está fazendo isso, graças a Deus, a gente está conseguindo retomar. Fred, meu amigo, sua réplica aí de 3 minutos. Se você desse 30 minutos, não daria, porque foi tanta coisa que foi dita aqui que eu acho bastante interessante essa exploração, né? Pegando pelo final que você está dizendo aí, né? E só aquele início ali geraria inúmeros questionamentos, não no sentido de contradizer, mas no sentido de entender melhor, né? O seu João falou, por exemplo, né? Quem é que estabelece essas modificações, né? Eu iria mais profundamente, não é nem quem é como é que são feitas essas modificações nesse princípio, como estabelecer esse princípio vital em cada espécie, né? O que é que rege, o que é que está por trás disso aí, né? Itamar falou da pouca preocupação do movimento espírita de estar estudando essas questões. Eu diria, Itamar, que a maioria dos espíritas estão preocupados em ser salvos, né? Que é fora da caridade não é salvação. Então a preocupação maior é ser salvo, né? A busca pela salvação, né? O medo do que vem depois do desencarne estabelece muitas vezes prioridades na existência das pessoas de um modo geral, seja em movimento espírita, em movimentos religiosos diversos, ela limita isso aí, né? Lá no Livro dos Médiuns, eu até coloquei no chat aí, vai ser estabelecido pelos espíritos, lá na segunda parte do capítulo 4 de 74, de um modo geral, eu estou falando aqui de um modo geral, é claro que tem detalhes, né?
que os fluidos não são emanações de Deus, como se fosse o corpo dele, ou a ação, o Deus agindo no homem, como é o princípio religioso, né? Que se entende isso aí, que Deus age no ser humano, né? E a doutrina espírita vai dizer que não, né? Que não funciona assim, né? Esse é um rompimento de ideia, filosoficamente falando, né? Que é interessante isso aí, né? E quem estuda o livro dos médiuns vai entender umas coisas que parecem não se aplicarem adequadamente dentro da vivência espírita, né? Que do ponto de vista filosófico, as instituições maiores do espiritismo brasileiro, por exemplo, estão se assemelhando às outras instituições religiosas. Não há diferença nenhuma, no meu ponto de vista filosófico, não está tendo diferença nenhuma, né? Estão estabelecendo pontos, temas que são caros, que são interessantes para se defender, e só fica nisso aí e acabou, né? Ou seja, é um modelo igual a que as grandes religiões tradicionais estão fazendo, essas instituições estão fazendo também. Então, nesse aspecto, a gente vai adiante ainda, nessas questões do fluido, né? Interessante, né? Eles estão presentes, como o próprio livro dos médiuns dizem, que eles chamam de criação, né? Na parte da criação, são obras divinas, estão em todas as coisas, né? Então, não emanam de um ser, emanam de um conjunto já estabelecido 3 de minutos, meu regras, amigo. né? Então vamos adiante aí, porque isso ainda vai crescer bastante o estudo e eu acho isso aí saudável. Para mim é saudável isso aí. Com certeza. Itamar, meu amigo, você agora. Né, eu me sinto contemplado numa parte do que Marcos falou, e buscando no chat GPT, para mim fica mais claro. Eu até botei aí no grupo agora. Então, a diferença entre princípio vital e fluido vital. Princípio vital é a força que anima a matéria viva, ou seja, o que vai tornar a matéria viva. Aí é o princípio. O fluido já é o veículo que transmite esse princípio vital. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Embora sejam derivados do fluido universal, o fluido vital tem uma modificação temporária. O princípio vital sustenta a vida biológica e o princípio vital e o fluido circula e sustenta a vitalidade. Então é diferente, é diferente. E aí eu vou pegar quando o Rodrigo falou a respeito dessas modificações que Kardec fala. Eu lembro, Rodrigo, que eu tive num encontro estadual do Espiritismo, o Peixinho estava encarnado, e eu lembro que eu participei de um grupo da Federação Espírita que faziam estudos com aplicação de fluido magnético na água que era regada uma parte de umas plantas, e as plantas tinham um desenvolvimento maior do que outras. E eu me lembro, quando eu estava morando em Baixa Grande, que eu criava canários belgas, e que um irmão meu, teve lá olhando os canários, 3 canários caíram se batendo, morrendo, e eu apliquei fluido magnético em cima, e eles voltaram à vitalidade, se salvaram os 3. E eu já fiz isso também, já vi gente fazer com animais, é aquilo que o pessoal chama de rezar um animal, que está doente. Meu pai fazia muito isso. Aí onde vem uma pimenta grande. Ora, se esse fluido é modificado de acordo com as espécies, como é que uma espécie humana transmite para uma espécie não humana? Olha que questionamento, olha que coisa. Transmite para uma planta e transmite para um animal, o magnetismo, o fluido animalizado. Não estou falando do fluido misturado, como o João falou aí. Eu falo do animalizado, do meu magnetismo, aquilo que Mesmer estudou muito e que trabalhou muito com isso, e que nós temos e podemos fazer, tanto na espécie humana, quanto no animal, quanto na vegetal. Isso com comprovação. Então, veja como é importante a gente ampliar esse leque de questionamentos, inclusive para a gente aprender e compreender. É isso também que eu fico perguntando. Beto, meu amigo, você também levantou a mão. E ainda vou jogar mais pimenta aí, né? Ele disse que é modificado segundo a espécie. E dentro da própria espécie tem modificação. Não só das espécies, dentro da própria espécie tem modificações, né? Esse negócio que Itamar ia falar, eu anotei aqui também, para a gente separar o que é princípio vital de fluido vital, não é?
Agora ele lançou uma coisa aí, como é que a gente, já que é modificado segunda espécie, como é que a gente pode transmitir para espécie diferente? Porque a gente não está transmitindo o princípio vital, que ele está dizendo aí que é segunda espécie, a gente está transmitindo fluido vital, que é outra coisa. É essa coisa que a gente tem que separar, né? Então, para mim está claro aí, eu não posso transmitir a minha vida, princípio vital, mas o fluido vital eu acho que já é uma coisa já orgânica que pode ser desenvolvida, como a gente vai ver aí na próxima, naquele pergunta, né? Então, vai desenvolver com o corpo e o corpo com o fluido vital, que a gente vai ver aí. É, mas, para mim, a maior é essa, entre as espécies também e da própria espécie, porque nem todo mundo vem com a mesma vitalidade. E aí, durma com essa confusão aí. Vamos ver se a gente consegue finalizar, né? Porque a última é Ó, João quer 67. falar. João quer Ah, seu falar. João. Ah, desculpa, seu João. Pode É isso falar. que eu ia falar também, Beto, Rodrigo, porque a 67 ela é um pouco mais extensa, né? Eu não sei se vai dar É, tempo. A gente poderia até 10 horas fechar, ficar na 66, né? Eu concordo. diga, seu Muito João, meu amigo. bem. Primeiro vamos denunciar Itamar no Conselho de Medicina por curanderismo, né? Ele está virando Ô, João, feiticeiro. eu tava pensando justamente isso, viu? Vamos fazer aí a denúncia formal. Fred vai ser o relator do processo. Mas, gente, o negócio é sério mesmo, gente, é sério. Olha, fluido, aí pergunta, o que foi que passou para o canário de Itamar? Fluido vital ou energia, fluido magnético? Meu entendimento é que sem fluido vital, ninguém restabelece a vida orgânica em qualquer ser, animal ou nominal. Meu entendimento, não tem nada a ver. Porém, isto é possível. E por quê? E por quê ninguém mexe nessa cumbuca? É pena que nosso grande irmão, amigo Clédson, não está aqui, porque Clédson tem um conhecimento enorme neste campo. Porque os irmãos indígenas trabalham com isso há milênios, curando, restabelecendo tudo. Então, gente, é bom a gente ter em mente que todos nós temos essa capacidade. O que é que diz lá no Livro dos Médiuns do Laboratório do Mundo Invisível? Está lá, muito bem explicado. Fluido vital. Aí diz assim, bom, agora já pode ser é, ectoplasma. Pode também, sim, porque depois das experiências científicas do genial William Crookes, onde mostrou o que é ectoplasma cientificamente, onde pesou e mensurou em laboratório, onde a médio perdia 1 quilo em 1 hora de reunião de materialização e só recuperava em 1 semana. Tudo isso foi documentado. Está no livro Fatos Espíritas, de William Crookes, quem quiser ver. Por isso que depois disso aí, a ciência ficou com medo. Vitor Mirabelli, em São Paulo, forneceu fluido vital na Faculdade de Medicina para um grupo de estudantes de medicina e o esqueleto pendurado que se via de análise saiu caminhando. Na sala e todo mundo correu de medo, gente. O que foi que ele colocou lá no esqueleto para poder dar movimento? Que deu movimento. Deu movimento. Isso comprovado por grandes cientistas da época, Alberto Seabra, Franco da Rocha, Luiz Monteiro de Barro, aquela turma da década de 40 e 50 lá em São Paulo. Então, ficaram com medo. A palavra certa foi esta. Ficaram com medo de encontrar a verdade. Nós não devemos nunca nos silenciar. Devemos nos aprofundarmos, buscarmos tudo o que tivermos sobre o assunto dentro da ciência. Recentemente, aquela moça lá da NASA, Anne Brennan, ela escreveu um livro, Mão de Luz, que foi editado pela editora Pensamento, e ela descobriu que ela curava até plantas. E começou, deixou a NASA.
está fazendo curas. Imagina. Agora, divulga-se não. Na Rússia, aquela médium famosa, aquela mulher que era sargento, né? Que curava até pelo telefone. Entenderam? E dentro dos países que não são espíritas. E parece que Deus coloca lá para ver se desperta. Então, tudo isso é importantíssimo para que a gente comece a entender melhor e a gente também praticar, porque todos nós podemos, porque nós temos um pequeno conhecimento de causa. Então, vamos falar mesmo, não tem medo não, tem que dizer assim, 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 indicar as fontes que a gente já leu e tudo. Bom, vamos ficar por aqui, porque vocês ainda precisam complementar alguma coisa. Beto, meu amigo, você levantou a mão de novo? Levantei, hoje tá bom o negócio. Tá bom. Eu sei que eu vou jogar mais uma coisa aqui. A gente está misturando tudo. Restabelecer vida orgânica é fluido vital. Tá bem claro. Mas curar é fluido vital ou fluido magnetizado? Entendeu como é? Quem está misturando. Eu chego aqui, ó, você está com uma ferida aqui, a gente vai aqui vir todos os dias. Isso aí é fluido magnético ou fluido vital? Que eu saiba, o fluido vital restabelece vida, não é cura. Você pode até não ter nada de ferimento de nada. Eu vou doar, dar mais sobrevida àquela pessoa. Aí eu fico imaginando aqui, aí é loucura minha, viu? É loucura minha. Porque a gente diz assim, ah, mas os espíritos, por merecimento, por alguma causa, dá mais vida àquela pessoa para ela viver mais tempo na vida. Mas como é isso? Se só tem fluido vital a gente, os espíritos estão como lá? Ou será que a gente está doando para essa pessoa e não sabe? E ela está vivendo mais vida, mais tempo. Então, eu acho que a gente tem que separar aí as nossas ações. A gente libera fluido magnético naquela ação ou fluido vital. O fluido vital cura ou dá sobrevida? E se eu estou transmitindo o fluido vital, aquela pessoa vai viver mais, por mais tempo? É assim que a gente tem que saber. E ainda tem um merecimento ali, a experiência da pessoa. Não é a gente doou, a pessoa vai. Não, porque também tem as reencarnações. Quando a gente pega aquela Bíblia mais antiga, tá lá, Jesus curou a muitos. Quando você pega mais agora, curou a todos. Não, curou a muitos. Se curou a muitos, não curou todos. E olha que ele tinha um magnetismo, olha que ele tinha um fluido melhor do que o da gente, mas não curou todos. Então é muita coisa aí amaranhada, viu? Eu acho que quem seleciona lá o que a gente vai transmitir são os espíritos. Para mim não tem jeito. De forma inconsciente, ele seleciona aqueles fluidos que nós temos, que eu acho que não temos somente fluido vital nem material, tem muitos fluidos que a gente ainda não sabe como é essa coisa. Só antes de passar para Fred, Beto falando dessa questão aí, nos livros que eu citei, os espíritos influenciam a médium no passe da o fluido, então foi de encarnado para encarnado. Concordo com o Beto nessa questão aí. Não foi do espírito direto para a pessoa. Mas mesmo assim, não sei. Estou falando só o que eu li, entendeu? Mas isso aí eu concordo com o Beto também. Fred, meu amigo, você. É isso tudo que Beto disse aí, ele se expande para muitos questionamentos, né? Muitas questões de estudo que não vai terminar nessa existência. Eu acho impossível a gente conseguir estabelecer nessa existência determinados pontos como absolutos e terminados. Não vai. Eu, pessoalmente, não enxergo e nem busco isso, porque eu sei que isso não vai acontecer comigo, né? Eu não sei se alguém tem essa pretensão de chegar ao final da vida física dizendo que sabe tudo, que para mim não passa de arrogância, porque isso aí é muito difícil de acontecer com qualquer ser humano, né? Quando você fala assim, e principalmente quando ele te envolve
fluidos com questões de aspecto moral do espírito, né? Que tem relação com sua vontade, com seu nível de consciência, de aprendizado e de entendimento, né? Pô, você chega assim, a gente tem, né? Marcos até colocou no chat aí, eu concordo com ele, a gente tem essa visão dentro do movimento espírita, sem muita fundamentação teórica, mas existe essa visão, né? Que esse fluido vital ele pode ser modificado pela vontade moral do espírito. A gente vê tanta gente aí que não tem moral nenhuma e modifica fluido, né? Através de algo que é considerado orgânico, que é a mediunidade, né? No livro dos médiuns é bem claro que esses fluidos não emanam de Deus enquanto ser divino. Isso é muito claro lá, né? Entre outras questões, né? Que foi trazido aí pelo espírito Luís, que eu não chamo de nenhum desses espíritos de santo, né? Mas vocês gostam de chamar São Luís, né? Mas que segundo Kardec foi referendado por outros espíritos. No livro dos médiuns ele diz isso. Essas informações foram trazidas por São Luís, mas foram referendadas também por outros espíritos. Então, significa que, pelo menos, nesse conjunto aí de ideias que São Luís trouxe, houve um consenso entre eles. Quem são esses outros espíritos, eu não sei. Kardec não fala quem são. Mas lá diz isso, né? Então, eu acho que a gente está muito longe ainda de entender com maior profundidade, vamos navegar muito na superficialidade, né? Eu fico, né, baseado nessa questão de que o fluido vital pode ser modificado pela vontade moral do espírito. Eu fico pensando em Itamar, por que que esses espíritos puros, que estão muito mais elevados do que a maioria da humanidade, pela vontade e por sua moral, não interferem, né? Não fazem com que os fluidos vitais, os fluidos universais que movimentam a vida na Terra, a estrutura da Terra, não interferem para melhorar isso, né? Por que que eles não fazem isso? Porque moral, elevação do ponto de vista espiritual, aparentemente tem. Por que que não tem a vontade, então? O que é que impede essa vontade? Né? Então, tem muito essas questões que se desdobram, né, Rodrigo, para outras questões, para outros pensamentos, que vão sendo desdobrados, que acabam caindo no terreno filosófico, que a própria doutrina espírita é uma filosofia. Muitas vezes a gente esquece disso, né, que ela é uma filosofia de vida, de existência, e fica focado muito na questão de religiosidade e espiritualidade, e esquece que ela é uma filosofia de vida, né, que dá sustentação para que a gente busque respostas aos questionamentos filosóficos da existência, etc. e tal. Mas por que que essa vontade não está presente nos espíritos mais elevados? Parece estar presente só nos espíritos mais atrasados, né? Enfim, são questões que precisam ser trabalhadas, né? E só para encerrar, complementando o que o Rodrigo disse também no final da fala dele, onde é que estão esses espíritos que sabem dessas coisas? Foram para onde? Por que estão silenciosos? Por que ficaram mudos? Não estão dando oportunidade para eles falarem? Eles não podem falar? O espírito não sopra onde quiser? Não está presente onde quiser, não fala o que quiser? Se as coisas fossem tão fáceis assim, para se comunicar com o campo material, por que que esses espíritos, a maioria dos espíritos não falam? Cadê esses espíritos? Estão aonde? Aqueles que têm um cabedal maior para poder falar sobre isso aí, né? Porque eu não considero o espírito Luiz um especialista nessa área de fluidoterapia. Pelo menos o que se diz dele na vida pregressa dele, ele não tinha condições nenhuma de falar sobre isso. Ele está sendo um porta-voz, no meu entendimento aí, de outras mentes que certamente trouxeram aquilo ali. Ele foi um porta-voz. Agora, por que que ele foi o porta-voz? É outro questionamento que não cabe aqui, mas é interessante. Por que Galileu Galilei não foi o porta-voz? Por que que o cientista não foi o porta-voz? Por que que alguém com conhecimento mais aprofundado de elementos não foi? Por que que um religioso católico foi porta-voz? Então vamos seguindo, né, Itamar? Vamos seguindo. Itamar, meu amigo, você, como está chegando perto do tempo, se você quiser fazer o comentário e a prece final, se mais ninguém quiser comentar. Eu acho que o João seu quer João quer falar falar. também, viu? Ah, seu João, sim. O Fred está tudo encarnado. João quer falar ou tá se despedindo, João? Ah, João já pode vai falar, embora. Itamar. Ele.
Não, eu acho interessante a discussão e eu volto a dizer, a gente não deve esgotar. Principalmente, Beto trouxe uma questão aí que eu concordo também, quando a gente está transmitindo no passe, não é o fluido vital, é o fluido magnético. Aí eu concordo, né? Mas é algo para a gente ser discutido. Kardec vai dizer na Gênese que o fluido magnético é o veículo do pensamento e que o fluido vital é agente da vida material. Isso tudo que a gente já está discutindo. Eu acho que a gente trabalha muito pouco essas questões do magnetismo. Kardec teve a origem de Mesmer. A gente trabalha muito pouco. Aliás, a gente desconhece Mesmer. É o que Paulo Henrique Figueiredo diz. O mesmerismo, essa ciência é desconhecida, né? Eu acho que a gente precisa estudar um pouco. Eu, particularmente, eu comprei já esse livro de Paulo Henrique Figueiredo e vou me debruçar para poder aprender um pouco mais sobre o magnetismo, bebendo na fonte primária. Porque a gente fala do magnetismo, mas a gente não bebe na fonte primária e que Kardec bebeu. Por isso que ele trouxe muita coisa aí. Por isso que ele trouxe, como trouxe lá da Sociedade de Sonambulismo, de Frenologia. Kardec foi filho do seu tempo, mas também ele trouxe muita coisa daquela época onde ele frequentava. A influência dos locais onde ele frequentava é visível no Livro dos Espíritos. Mas beleza, vamos encerrar. E aí a gente continua a discussão no chat, agradecendo a Deus. Oi, Itamar. Oi, Itamar. Sim. Oi. Você disse que o passe a gente libera fluido magnético. E se a pessoa estiver morrendo? Por isso é que tem discussão, porque embaixo Kardec vai dizer que a gente transmite Vai um ser fluido vital. Alguém até falou sobre isso, não sei se foi o Sr. João, foi Beto, né? Esse fluido está dando, acho que foi o Rodrigo, parece. Esse fluido está dando vida, cura, ou está dando sobrevida? Cura, eu tenho certeza que não está. É isso que eu estou Porque se dizendo. curasse de tudo, a pessoa se tornaria fisicamente imortal. Exatamente. Né? Então, se está dando, no meu entendimento, uma sobrevida. É a famosa chupeta da bateria do carro. É a mesma coisa. Exatamente. Né? Lembrei daquela série, o Highlander, que tinha, né? O Highlander, exatamente. É uma chupeta que está se dando, né? Sugava o fluido da pessoa para viver mais anos. Né? Ainda vou dizer uma coisa para vocês. Eu já trabalhei mais Milton em Jacobina, no Hospital Regional, e a gente foi dar passes em 2 pessoas que estavam em estado terminal. Quando a gente terminou de dar passe, o cara desencarnou, viu? Você matou o cara, rapaz. Os espíritos ajudaram para desligar mais rápido. Isso entrou no seu currículo, viu? E aí é coincidência, e aí realmente poderia transmitir o fluido vital da gente, foi tirado o fluido vital dele, olha aí. Não, esse exemplo que você está dando aí, para mim, dá uma resposta que não basta só a vontade e a moral do espírito. Confessando de que matou não depende exclusivamente só da moral do espírito ou da vontade dele, porque se dependesse, a gente saía curando todo mundo que a gente ama. Verdade, verdade. Jesus curou a muitos, não foi? Mas não todos, não foi? Mas não todos. Exatamente. Será que ele não tinha vontade de curar todos? Provavelmente tinha, né? Mas não curou. Se isso acontecesse aqui, o espiritismo aqui estava alinhado, ia dizer que a gente foi lá matar a pessoa. Vamos encerrar já. Jesus, amigo, gratidão pelo estudo, pela companhia, tanto dos amigos, irmãos encarnados, desencarnados. Te pedimos, continua nos amparando e nos protegendo hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, boa Valeu. semana. Semana que vem eu não vou estar com vocês, que é a regional, viu? reunião, eu, Beto, né? eu acho que o seu João. Não, é o de sempre, né? O primeiro domingo suspende, né? O estudo, porque não vai ter quórum mesmo. Eu também acho. Valeu. Vai faltar aí 3, né? De 5. Vai ficar complicado. Vai ficar 3 ou 4 só para estudar. Só. Abraço, bom domingo para vocês. Valeu, boa semana para vocês. Valeu.